Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a professora Joyce e vamos para mais uma aula de química, né? Continuando o nosso assunto de grandezas químicas, né? Vamos para a aula número 2, beleza? E aí, gente, lembra que na nossa última aula nós vimos massa atômica e massa molecular. Né? Massa atômica é a massa de um átomo, né? O próprio nome praticamente diz isso. Massa molecular é a massa de uma molécula, que é uma junção de átomos, né? E ambas as massas atômicas e moleculares são medidas em U. Lembra que um átomo e uma molécula é uma coisa muito pequena, muito pequenininha. Então, a unidade de medida que a gente vai usar aí é U, tá? E hoje nós vamos falar de massa molar. Só que antes de falar de massa molar, eu quero que você saiba o que é mol, tá? E aí, para a gente entender mol, eu quero que você saiba algumas coisas sobre números e quantidades, tá? Existem alguns números que a gente chama de números coletivos, que representam uma determinada quantidade. Por exemplo, quando eu falo uma dezena, representa 10 unidades. Quando eu falo um par, né, um par de meias, um par de pessoas, um par de passarinhos, né, representa 2 unidades, ok? 2 unidades de qualquer coisa aí. Uma dúzia, né, uma dúzia de banana, uma dúzia de ovos e etc, né, representa sempre 12. Então, são números aí coletivos que a gente conhece, entre outros que existem aí também, né? E só a título de curiosidade, o que seria 2 dúzias? 2 vezes 12, né? Que a gente vai falar que é 24. O que seria 3 dúzias? 3 vezes 12, 36 unidades. O que seria 4 dúzias? 4 vezes 12, 48, né? E assim sucessivamente, tá? Então, são números coletivos aí, que representam quantidades. Agora eu quero mostrar para você um outro número, né, coletivo, que é muito importante dentro da química, que talvez seja desconhecido por vocês, né, mas que na área de química é um número muito importante. Da mesma forma que não existe uma feira sem uma dúzia, né, a gente vai numa feira e compra uma dúzia de bananas, uma dúzia de ovos, né, na feira a gente usa muito dúzia, né, na química nós usamos muito o mol, representa 6,02 vezes 10 a 23 unidades, tá? É um número muito grande, 6,02 vezes 10 a 23. Pode arredondar, né, para 6, vamos tirar esse 0,2 aí, ó, e eu posso arredondar para 6 vezes 10 a 23 também, tá? Pode usar arredondado também. Então, representa esta quantidade aí. E essa quantidade é um valor muito grande e um valor muito importante dentro da química. E quem descobriu isso aí foi Amadeu Avogadro. Por isso que a gente vai dar um nome nesse número de Avogadro, tá? Em homenagem ao cara que descobriu esse número aí. Bom, sobre esse número, gente, professora, uma dúzia a gente usa para quê? Para banana, para ovo, para laranja, né? Qualquer coisa aí a gente usa dúzia. E o mol? A gente usa para banana? Não, porque é um número muito grande, gente, é muita banana. Eu não uso para ovo porque é muito ovo, não dá para reunir essa quantidade de ovos. Então, no dia a dia, né, a gente não usa esse número, mas na química a gente usa, tá? E a gente vai usar para quê? Para representar uma quantidade de átomos, de moléculas, de íons, às vezes de elétrons, tá? Então, na química é muito costumeiro a gente usar o mol, ok? Da mesma forma que o ferante usa dúzia, que é 12, né? Na química nós falamos mol o tempo todo, que representa 6 vezes 10 a 23 unidades, tá? Então, gente, 6,02 vezes 10 a 23 é um número muito grande. É 6,02 vezes 10, 23 vezes. Então, multiplicar por 10 é andar com a vírgula uma casa para frente, tá? Multiplicou uma vez por 10, 2 vezes por 10, mais uma vez por 10, acrescenta 0, né? E à medida que a gente vai multiplicando por 10, aí a gente vai acrescentando zeros. Então, esse número, né, escrito por extenso, é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? É um número muito grande, muito grande mesmo, muito grande, que praticamente a gente não usa no dia a dia, e eu nunca vi uma quantidade de coisas nesse sentido aí, tá? Então, esse número só vai servir para expressar coisas extremamente pequenas, uma quantidade de coisas muito pequenas, no nível de átomos, moléculas, íons e às vezes aí de elétrons, tá? Então, pessoal, agora sabendo que 6 vezes 10 a 23 é um número muito grande, né, enorme, né? Então, toda vez que eu for referir a átomos, moléculas e íons, né, a gente sempre vai estar usando mol, sempre. E lembra que, da mesma forma que uma dúzia é 12, mol, né, representa uma quantidade que é quanto? 6 vezes 10 a 23. Vamos arredondar aí para
6 vezes 10 a 23. Beleza? Então, isso significa que um mol de átomos, né, representa quantos átomos? Contém quantos átomos? 6 vezes 10 a 23 átomos, tá? E 2 mols de átomos, 2 mols de íons ou 2 mols de moléculas, contém quantos átomos? Seria 2 vezes o valor, né? Então, 2 vezes 6 vezes 10 a 23, 12 vezes 10 a 23, tá? 3 mols de moléculas, ou de átomos, ou de íons, qualquer outra coisa aí. 3 mols representa quanto? 3 vezes o valor, que dá 18 vezes 10 a 23, tá? E assim a gente pode continuar a brincadeira aí, né? 5 mols de elétrons contém quantos elétrons? 5 vezes aquele valor, que dá 30 vezes 10 a 23. Beleza? Então, da mesma forma que você falar 2 dúzias, é 2 vezes 12, né? Que é 24, ou 3 vezes 12, que é 36, tá? A mesma brincadeira a gente vai usar aqui, ok? Então, mol é um número muito importante, você tem que saber decor o quanto que é um mol. Um mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Beleza? E aí, esse número é importante, guarda ele na cabeça que agora a gente volta a falar dele de novo. Vamos ver uma coisa nova aqui. Olha só, gente. O cara pensou o seguinte. Um mol, um átomo de carbono, né? Se eu for olhar lá na tabela periódica, o peso de um átomo de carbono é 12U, tá? 12U é um número pequeno. Gente, U é um número, é uma unidade para coisas tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, que não dá pra gente pegar isso, não dá pra gente colocar num prato, não dá pra gente colocar a mão nisso aí. Não é uma coisa fácil, não, é impossível pegar isso aí. É um pequeno demais da conta, tá? Muito pequeno. Não é palpável, é tão pequeno que não chega a ser palpável, não dá nem pra ver, tá? E aí a ideia do cara era, vamos pegar esse 12U, né, e transformar em 12 gramas, né? E aí eu preciso saber, um átomo tem a massa de 12U, mas quantos átomos que eu tenho que juntar para dar 12 gramas? 12 gramas já é um número palpável, que já dá para medir na balança, dá para colocar na mão, dá até para comer, né? Dependendo do que for. Então, gente, 12 gramas já é um número palpável, né? Agora já dá para a gente medir, ir para o laboratório e medir esse valor. Quantos átomos que você acha que precisa? Aí que entra a questão daquele número mágico lá, né? A quantidade de átomos de carbono que eu vou precisar para dar 12 gramas é 6 vezes 10 a 23. 23 átomos de carbono, tá? E aí você fala assim, professora, 6 vezes 10 a 23? Isso aí a gente também não chama de mol? Então eu posso deixar assim, ó, ou 1 mol ou 6 vezes 10 a 23. Igual falar, uma dúzia ou 2 não é a mesma coisa, né? Mas o que a gente usa mais? Mol. Mas lembre que o mol representa 6 vezes 10 a 23. Tá? Então, esse número mol é um número que faz a mágica de transformar tudo aquilo que estava em U em gramas, tá? E aí, qualquer átomo que eu olhar na tabela periódica e eu olhar a massa dele, né? A massa pode ser em U, aí eu vou estar falando de um átomo, um único átomo, né? Agora, se eu representar esse valor em grama, eu vou estar falando de 1 mol de átomos, que é um número grande de átomos, tá? Por exemplo, o átomo de oxigênio, né? Se eu pensar em um único átomo, só umzinho, 16U, peguei esse valor lá na tabela periódica, né? Se eu pensar em 1 mol de átomos de oxigênio, aí esse valor passa a ser o quê? Gramas, tá? Então o mol faz essa mágica, né? De transformar aquilo que estava em U para algo agora mensurável, que dá pra gente medir numa balança ou em outro recipiente qualquer, tá? E então, gente, mas lembre que 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Tá? Isso tanto para massa atômica, né? A massa atômica ela pode ser convertida em grama, tanto para massa molecular. Por exemplo, a molécula de água, ela tem uma massa de 18U. A gente fez esse cálculo na última aula, né? E aí, 1 mol de molécula de água é 18 gramas. Então, são valores, numericamente, são iguais, né? Só que, quando eu falo em mol, eu pego essa quantidade mágica de 6 vezes 10 23, esse valor passa a ser em gramas. Beleza? E agora a gente consegue definir o que é massa molar. O que é massa molar? Deixa eu ver se eu ajudo vocês aqui. Massa molar. O que é a massa molar? Gente, massa atômica, massa de um átomo. Massa molecular, massa de uma molécula. E massa molar é a massa de 1 mol. Lembrando que o mol é 6 vezes 10 a 23. Representa essa quantidade aí, tá? De substância ou de átomos, beleza? E aí, detalhes sobre a massa molar. A massa molar de uma substância é numericamente
igual, gente, igual à massa molecular, só que ela é expressa em gramas por mol. A gente vai mudar a unidade, né? Antes eu calculava a massa molecular e expressava ela em U. E agora, massa molar, como é que a gente vai calcular? Igualzinho a gente fez na última aula, mesmo esquema, né? Só que a unidade vai mudar, vai ser gramas por mol, não vai ser U mais, tá? Então, como é que você calcularia na letra A massa molar dessa estrutura aí, do C2H4O2? Primeiro, eu tenho que ver a quantidade de cada um dos elementos, por exemplo, o número que vem à frente, né, representa a quantidade de cada um dos elementos, então, são 2 oxigênios, 4 hidrogênios e 2 carbonos, né? E aí, olha só, eu tenho a massa dos elementos, que eu fui lá na tabela periódica e fiz um recorte, eu coloquei só o que eu quero aqui, né? A massa de cada um dos elementos aí, beleza? Então, vamos lá. As quantidades dos elementos, por exemplo, oxigênio é 2, hidrogênio 4, carbono 2, coloquei aí, vezes a massa de cada um dos elementos, né? Que eu vou lá na tabela periódica olhar. Do oxigênio, por exemplo, o oxigênio é quanto? 15,99, que a gente vai arredondar para 16. Do hidrogênio, tá aqui, ó, 1. E do carbono, tá aqui embaixo, 12. Multiplicando pelo valor, né? Resolvendo continhas aí, a gente tem aí 32, 4 e 24. E somando esses valores, a gente tem aí uma massa molar de 60 gramas por mol. Professora, igualzinho a gente fez na aula passada. Sim, só tem um detalhe que você não pode esquecer, né? Cadê eu aqui? Pegar uma caneta. Qual o detalhe que você não pode esquecer? A unidade. Quando eu estou falando de massa molar, a unidade ele é o quê? Gramas por mol, tá? Quando eu estou falando de massa molecular, a unidade é o quê? Uma molécula é uma coisa muito pequena. Agora, quando eu falo de mol, mol é um valorzão muito grande. Aí eu já estou medindo isso em gramas, beleza? Gramas por mol. Letra B, pessoal. Aqui é a mesma coisa, eu já fiz o recorte da tabela periódica, coloquei os valores aí, né? Do fósforo é 31, aqui vou arredondar para 40, oxigênio para 16, beleza. E aí, o que eu tenho que ver? As quantidades de cada um dos elementos. Lembra que quando não tem nada é 1, e quando está dentro do parênteses, multiplica sempre de dentro pelo de fora, todos, né? Oxigênio é 4, 4 vezes 2 dá 8, fósforo vezes 2 aqui dá 2, né? E o cálcio, o índice dele ali já tá 3, né? Então, só fazer a leitura das quantidades. Então, de novo, oxigênio, eu tenho quantos oxigênios? 8, fósforo 2 e cálcio 3, tá? Beleza. Agora, multiplica esse valor vezes as massas que eu olhei na tabela periódica, tá? Em um recorte lá em cima, 16, 31 e 40. Multiplicando isso aí, né? 128, 62, 120. Somando esses valores, a gente tem a massa molar. Professora, como é que a senhora sabe que a massa molar é sempre dada em gramas por mol, pela unidade? Ok? Bom, e aí, professora, massa molar, legal, né? Massa de 1 mol, ok? Se eu juntar 1 mol, se eu juntar uma moléculazinha disso aqui, dá quanto? Uma moléculazinha dessa aqui tem quanto de massa? 310 U. Se eu juntar 1 mol de molécula disso aí, tem quanto de massa? 310 gramas. Beleza? E aí você fala assim, professora, mas para que vai servir essa massa molar, né, dentro da química, né? Bom, serve para ajudar nos cálculos das quantidades de uma substância e aí numa reação. Serve para calcular as quantidades de uma substância, né? Vamos falar de quantidade. Que quantidade? Quantidade de matéria. O que é quantidade de matéria? Número de mols. Tá? Então, a gente vai estar sempre trabalhando ou com massa ou com quantidade de matéria. O que é quantidade de matéria? A gente vai simbolizar a quantidade de matéria pela letra N, né? Mas ela representa para a gente um número de mols, ok? O M vai ser a massa e o MM agora vai ser a massa molar. Gente, nós vamos usar um pouco dessa fórmula aí bastante para sempre converter um valor que está em massa para mol. Aquela massa equivale a quantos mols, beleza? E aí, lembrando das unidades, né? M, que é massa, sempre a gente vai usar em grama. Massa molar, a gente acabou de usar, né, fazer cálculos, é sempre gramas por mol. E dividindo gramas por mol, nós temos o N que é dado em mol, beleza? Então, lembra que é cada coisa nisso aí. O N, quantidade de matéria, M, massa, e MM, massa molar, beleza? E vamos aplicar isso no exercício. Por exemplo, número 1, determine a quantidade de matéria. Quando ele fala quantidade de matéria, determine o N, tá? Presente em 90 gramas. O que é 90 gramas? Gente, grama é unidade de massa, é o M, tá? De água. Bom,
Para a gente fazer essa conta aí, eu preciso da massa molar da água, tá? E a gente vou já colocar aqui no cantinho a conta feita, né? A massa molar da água, você já sabe fazer, é 18 gramas por mol. Pronto, agora sim. Agora eu tenho a massa molar da água. E aí, gente, dá para achar o valor de N? Dá, só substituir na fórmula, né? N, quantidade de matéria, né? É igual a massa dividido pela massa molar. Então, a quantidade de matéria é igual a massa, que é 90, dividido pela massa molar, que é 18. Então, o N vai ser igual a 5. 5 o quê, gente? Qual que é a unidade para N? Mol. 5 mol. Pronto, tá? Usei a fórmula. Ou seja, 90 gramas de água, né? Uns 2 goles de água aí. 90 gramas dá uns 2, 3 goles de água. Equivale a quantos mols? 5 mols. Opa, lembra que é mol, né? Não esquece não, 5 mols. Lembra? Mol, dúzia, dúzia mol, parecido, né? Representa uma quantidade. 90 gramas de água tem 5 mols. Beleza? Número 2 aí. Qual é a massa de 3 mols de CO2? Gente, 3 mols de CO2. 3 mols, o que é o 3 mol, gente? 3 mol. Mol é quantidade de matéria, o N. N. O que ele perguntou? Qual a massa? Ele quer saber. Para a gente fazer essa conta, a gente precisa da massa molar do... Qual substância que ele está falando? CO2. Pronto, já está aqui, ó. 44. Então, eu tenho um valor que está em mol, né? E eu quero saber quanto que isso equivale em massa. Eu vou usar aquela formulazinha lá que eu acabei de passar para vocês. N é igual a M sobre MM. No lugar de N eu vou colocar 3. No lugar de M eu vou deixar, né? Eu não sei o valor. E MM, que é a massa molar, 44. Multiplica cruzado, né? Aqui quando tem nada a gente entende que é 1. Então, a massa vai ser igual a 3 vezes 44. 3 vezes 44, que dá 132, o que se é massa? Unidade gramas, ok? Número 3, gente, qual é a quantidade em mol? Quantidade em mol, o que é isso? Quantidade de matéria, gente, é o N. Qual é a quantidade em mols de 490 gramas? Gramas é massa. Associa aí a grandeza com a unidade, 490 gramas, de H2SO4. Bom, agora ele está falando do H2SO4, então eu preciso da massa molar do H2SO4, que é 98, vou colocar aqui, gramas por mol. 98 gramas por mol. Então, o N, pessoal, só aplicando a fórmula aí, ó, sempre que eu quiser saber a quantidade de matéria, é só pegar a massa, que é 490, já vou colocar direto, dividido pela massa molar, que dá 98. Então, o N vai ser igual a, dividindo isso aí, dá 5. 5 o quê? Mols. Ou seja, em 490 gramas de H2SO4, nós temos aí 5 mols. Ou 490 gramas, né, que vale a 5 mols. Beleza? Número 4, gente. Calcule a massa molar de uma certa substância, sabendo que 3 mols pesam 120 gramas. E aí, o que é massa molar? É a massa presente em 1 mol, né? Ou a gente pode usar a fórmula também, né? Olha só, o que eu tenho aí? O N, né? O N, que é dado em mol, a quantidade de matéria, eu tenho 3 mols aí, o N. Sempre que eu falar mols, né? Você coloca N. Os 120 gramas, opa, grama é a unidade de massa. Ótimo. E massa molar é o que a gente quer descobrir. E aí, gente? Só aplicar na fórmula, né? N é igual a M sobre MM. Quantidade de matéria, eu vou substituindo, é 3. A massa, 120. E a massa molar, não sei. E a gente vai multiplicar cruzado, né? E aí, resolvendo, 3 vezes MM, 3MM, é igual a 120 vezes 1, 120. Massa molar é igual a 120 dividido por 3. Massa molar vai ser igual a 40 gramas por mol. Então, tá aí, pessoal. Encerramos aí, tá? Espero que vocês estejam entendidos, né, sobre massa molar, o que é mol e o que é massa molar, tá?
Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijo no coração, fique com Deus, até mais.